galera, você está no canal Espiritualidade e Duas Histórias. Para você que nos prestigia, fica aqui o nosso abraço, nossa gratidão. Né? Para você que está dando uma olhadinha no canal, né? Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal. Né? Hoje nós vamos aqui contar uma história legal, a história do fabuloso Vladimir Turek. Meu nome é Vladimir Turek. Sou filho de uma família de ótimos piadistas. E provo o que estou falando. Porque no vilarejo onde moro, todos os anos é feito um concurso de piadas. E nunca o Turek deixou de estar entre os 10 primeiros lugares. Né? É claro que eu estava preocupado, afinal havia chegado a minha vez de defender a honra da família. Meu pai, todo orgulhoso, chegou com a minha inscrição no concurso de piadas. Me chamou para uma conversa séria. E lá estávamos nós. Eu, ele, minha mãe, meus 5 irmãos, meus avós, os 4 cachorros e 6 gatos que criavam, não sei falar dos pássaros engaiolados que faziam uma algazarra danada como se estivesse anunciando um grande acontecimento. Todos de olhos arregalados em mim. Meu filho Vladimir, diante do tom solene com o qual meu pai se referiu a mim, já que eu não me lembrava de alguma vez na vida ter ouvido me chamar pelo nome todo, era sempre Vlad, não conseguia segurar o sorriso dele. Sabe o que está em jogo, não sabe, meu filho? Balancei a cabeça positivamente. Juro pela alma do seu tataravô fabuloso Korotkov Durek, primeiro Durek a ganhar a competição de piadas, e se você não ficar pelo menos entre os 10 finalistas do concurso de piadas, eu vou pô-lo para fora de casa. Eu entendo, pai. Naqueles dias, o país estava em guerra. E como eu não era um piadista lá, essas coisas, meu irmão havia me confortado, me dizendo que se eu fracassasse no campo das piadas, desonrando miseravelmente a família, poderia ser vitorioso no campo da guerra. O que resgataria a honra perdida, bastando que eu não morresse no campo de batalha e conseguisse voltar para casa. O que, inegavelmente, era um conforto tanto, né? Bom, brincadeira, gente. Mas que a piada foi boa, isso ela foi. Pense por que não escreveram meu irmão no concurso em vez deste pobre piadista sem graça que nos fala, na verdade. Todo mundo dizia que minhas piadas eram muito ácidas, muito tipo espinho de porco, carregadas de azedume, mas eu não ligava, pois eu era assim mesmo. Eu não perdi a oportunidade de fazer chacota com a cara de quem quer que fosse, sempre explorando o aspecto negativo do objeto da minha piada. E a maioria das pessoas se irritava comigo e virava a cara tão logo eu acabava de fazer piada deles. Uns diziam que eu era um desalmado, outros que eu não tinha coração, alguns falavam que eu era mesmo sem noção, que não fazia ideia do que eu estava falando, e tinha gente que ria de mim, o que me fazia crer que eu era engraçado. Mas, na verdade, o que eu não percebia era que riam de mim por causa da reação das pessoas, de quem eu caçoava e que se enfureciam comigo. Quando percebi que o meu dia de ser testado como piadista estava chegando, tratei de fazer um caderno em que escrevi minhas piadas. E eram tantas que acabei fazendo um livro que, depois de mostrar para a família, ganhou o nome de As Piores de Vladimir, sendo que abaixo do título havia uma observação muito importante. Ela dizia o seguinte: caro leitor, não morra de rir, por favor, pois o autor ainda é desconhecido e pobre. Se possível, deixa para morrer de rir depois que o autor for conhecido e rico. Sendo assim, antes de começar a ler este livro de piadas, é uma boa falar bem dele, para que as pessoas o comprem. E no caso da morte do leitor de tanto rir, o leitor possa vir a receber a devida indenização, o que evitará que o leitor deixe sua família desamparada. Afinal de contas, a previdência governamental não é grande coisa, não é mesmo? Cara, este conselho seria excelente, caso houvesse mesmo risco de morte. Mas as piadas que estavam no meu livro eram tão ruins que era mais fácil alguém morrer de pena de mim depois de lê-las. O concurso de piadas era o maior evento do lugarejo. Via gente de longe para participar dele. E às vezes aparecia um bom piadista. Mas, sinceramente, não é fácil fazer rir. Muito mais fácil é fazer chorar. Como é?
se essa observação que eu acabei de fazer é uma piada, bom, não tinha intenção de fazer piada de um pensamento tão sério, mas como o ser humano tem incrível capacidade de fazer piada das suas tragédias, se o leitor riu da minha observação, é melhor do que ter chorado. Bom, voltando ao concurso. O lugar se enfeitou todo, nessa estava uma animação só, e apesar da guerra, tudo o que o povo que encheu o vilarejo queria saber era de dar boas risadas. Eram 30 concorrentes, cada um se vestiu a caráter. Tinha gente que ia contar piada de galinha, se vestiu de galinha, teve um que foi zoado à morte e começou sua apresentação saindo de dentro de um caixão. Teve homem fantasiado de mulher, mulher de homem, velho com roupa de menino e menino disfarçado de velho. Tudo dependia do tema da piada. Como o tema da minha piada era como transformar um limão azedo numa maçã doce, minha mãe fez para mim uma fantasia que de um lado era de limão azedo e do avesso uma maçã doce. O lugar da competição era o centro do vilarejo, onde havia uma grande praça, em que o povo se reunia de vez em quando para as festividades locais. A meninada adorava a bagunça e ficava correndo de um lado para o outro. As moças, os rapazes aproveitavam para trocar olhares. Tinha até um correio elegante. Você escrevia um bilhetinho para alguém que quisesse namorar e por alguns centavos mandava entregá-lo para o dito cujo ou dita cuja. Tinha correio que colava e tinha que não colava. Tinha moça e rapaz que ficava na tristeza pela falta da resposta do bilhete. E tinha gente que recebeu tantos bilhetes que não sabia a quem responder. Se isso é uma piada, bom, é apenas uma observação meio humorada. Mas se você quiser sorrir dela, eu acho bom. Afinal, meu negócio é fazer rir, seja lá do jeito que for. Ainda mais quando tenho que estar entre os 10 primeiros em um concurso de piadas. Chega então o momento da onça beberada. Tchan, 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 tchan. Os piadistas em fila vão subindo um por um no palco e contando sua piada. Terminada a piada, o piadista descia do palco e o outro ocupava o lugar dele. Eu até que tinha uma boa piada para contar. Havia ensaiado ela com meu pai e meu avô. Era uma piada antiga que meu avô gostava de contar e que ele tinha certeza absoluta que pelo menos entre as 10 melhores ela ficaria. Só que as piadas que eu havia ouvido eram ótimas. Eu já havia ouvido todos os 29 que vieram antes de mim. E eu sabia que não ia dar. E decidi apelar. Abandonei a piada e contei uma outra que eu acabara de criar. Tudo bem, gente? Lá estava eu em cima do palco, com o maior sorrisão no rosto e aquela cara de empolgação. Vestido numa fantasia de limão e que estava escrito na camisa: limão azedo. Todo mundo me olhou, mas não ouvi resposta para a minha pergunta. Só um colossal silêncio. Até que alguém gritou: não sabia que limão contava piada, ainda mais limão azedo. Ouvindo aquilo, o povo caiu na gargalhada. Eu devia ter reivindicado aquela piada para mim, pois certamente ela havia provocado mais risada que as 29 anteriores. Mas o fato é que eu meio que supliquei ao pessoal. Olha, gente, se vocês quiserem mesmo me ajudar a deixar de ser um limão azedo, pelo amor de Deus, votem em mim, pois se eu ficar entre os 10 primeiros, viro uma maçã doce. Se isso é mais uma piada? Olha, seria. Seria uma ótima piada se eu não tivesse ficado em 11º lugar. Sem outra opção, já que meu pai cumpriu com a promessa dele, me jogando para fora de casa, acabei por me alistar e fui para a guerra, levando meu livro de piadas debaixo do braço. A gente atravessava o mar, estando em um navio rumo a uma área de batalha, com mais de 50 homens e um comandante mal-humorado. Quando me ocorreu que poderia animar o pessoal, pois o clima era tenso, contando minhas ótimas piadas. Porém, no meio do caminho, fui largado em uma ilha deserta. Confesso que não esperava esse efeito de minhas piadas, mas no fundo, pensando bem, elas haviam salvo a minha vida, né? Como meu irmão havia me dito, para resgatar a honra que eu havia perdido, bastava ir para a guerra e voltar, era vivo. Sendo assim, dali para frente, eu precisava que me aparecesse um navio que estivesse indo para a minha casa e que me resgatasse. A ilha era um depósito de tralhas. Os navios que passavam por ela aproveitavam para jogar o lixo fora. Improvisei uma vara de pescar e construí um abrigo com o resto de tapumes de madeira e tábuas de caixões. Como o peixe não faltava por ali,
não iria morrer de fome tão cedo. Na ilha também cresceram algumas árvores e eu tinha frutos à vontade. Depois de me abrigar, após comer uma refeição de peixe e frutas à ilha, me deitei e comecei a ler o meu livro de piadas para ver se achava alguma graça naquela situação que eu estava vivendo. Até que peguei no sono. E aí, no meu sonho, me apareceu um sujeito que não me era desconhecido. Qual é o seu problema, Jorge? Por que tanta raiva do mundo, meu filho? Eu olhei para o cara e perguntei: quem é você? Fiquei reparando no sujeito até que a ficha caiu. Você é o fabuloso. O cara botou a mão no peito. Crotal de Durek, seu tataravô. O que você quer de mim, meu tataravô? Bom, eu não era fabuloso, mas acabei levando a fama. Uai, pensei que você fosse o primeiro Turek a ganhar um concurso de piadas. Para ser sincero, eu nem ia participar do concurso. Mas o cara que tinha a melhor piada acabou vindo atrás de mim e me vendeu o lugar dele, né, na competição e a piada que acabou ganhando. Porque ele precisava de dinheiro para comprar o remédio para a mulher doente. Até pensei em não aparecer para o concurso, mas achei que devia isso ao vilarejo e acabei ganhando, quando descobri o meu talento para contar piadas. E a partir de então, os Turek não perderam mais a oportunidade de contar uma boa piada e alegrar o mundo. Puxa, fiquei chocado com aquela revelação bombástica. Imagina só, quando meu pai soubesse que toda aquela conversa fiada de honra nasceu da vontade do meu tataravô de ajudar um pobre coitado que não tinha dinheiro para comprar o remédio que precisava. E não tinha nada a ver com o dom da família de contar piadas. Por que o senhor está me perguntando se eu tenho tanta raiva da vida assim? Olha, Vladimir, não tem problema nenhum em contar piada ruim. Sem graça. A piada que chateia os outros não está com nada. A melhor piada é que exalta o outro, potencializa o que o outro tem de bom. É a que faz o cara rir, tamanho exagero para o lado bom e não para o lado mau. Como está escrito que a boca fala o que o coração está cheio, suas piadas demonstram que só tem lixo emocional dentro do seu coração. Vamos mudar isso, Vladimir. No dia seguinte, achei uma caixa de cadernos escritos pela metade, com metade das folhas em branco, e um pacote de canetas também vazias pela metade, e uma pilha de garrafas totalmente vazias. Peguei minhas piadas do livro e comecei a reescrevê-las, mas inserindo nelas uma mensagem positiva, que nem o fabuloso havia me falado para fazer. Terminei de reformar a primeira piada e achei ela meio sem sal. Faltava a maldade, a segunda intenção, a malícia. Mas se eu queria me tornar também fabuloso, o jeito foi deixar do jeito que ela estava. Enfiei a piada na garrafa e atirei no mar. E a cada piada que reescrevia, fazia a mesma coisa, deixando que o mar tratasse de levar minha mensagem para o mundo. Depois de nem sei quanto tempo na ilha, chegou o dia em que reescrevi minha última piada e mandei que o mar a entregasse para o mundo. Como havia me acostumado a escrever coisas positivas do mais alto astral, comecei a fazer um novo livro, e quando coloquei ponto final nele, um navio apareceu e me resgatou. Curioso, o capitão me chamou para uma conversa. Como veio parar na ilha? Ah, capitão, eu ia para a guerra, né? Mas talvez pela minha incompetência em guerrear, me jogaram para fora do navio. Se a guerra não tivesse acabado, eu teria o meu prazer em levá-lo para guerrear, pois não vejo defeito algum em você, muito pelo contrário. Fiquei espantado com a notícia do fim da guerra e perguntei ao capitão quem havia vencido. E ele sorriu um sorriso bobo. Ninguém venceu e ninguém perdeu. O fato foi que começaram a achar garrafas trazidas pelo mar na área em que eram travadas as batalhas. E nelas havia piadas que fizeram com que o ódio fosse esquecido e a alegria lembrada. E de repente ninguém queria brigar mais e a guerra acabou. Cheguei em casa achando que meu pai ia me receber bem, assim como meu irmão, acredito, né? Mas ele soube que eu havia desertado e a minha desordem foi ainda maior. Vladimir, o capitão do navio em que você foi para a guerra, me disse que expulsaram você do navio porque você não leva nada a sério nem a guerra, meu filho. Peguei o meu livro, encapado com uma capa improvisada feita do lixo que achara na ilha, e o coloquei em cima da mesa. Depois peguei um jornal em que estava estampada a notícia do fim da guerra. Posso ter perdido o concurso de piadas, pai, e sido jogado no lixo no meio do ar.
mas fui eu quem ganhei a guerra. O pai de Vladimir pegou o jornal e lia a história do fim da guerra quando a ficha caiu. Tinha sido eu, filho dele, quem escreveu as piadas que trouxeram paz à guerra. E quando ele pegou meu novo livro e viu a capa, lá estava escrito: As Memórias do Fabuloso Vladimir Terex. Gostaram da história? Que boa história, não é verdade? O Vladimir era um tremendo espírito de porco. Né? Ele fazia piadas ruins, né? Coisas que deixavam as pessoas, algumas pessoas, aquelas que eram objeto das piadas dele, mal, né? E fazia os outros espíritos de porco darem gargalhadas. Ele achava isso ótimo, né? Ele fala na história que ele era assim, desse jeito. Né? Tem gente que é assim mesmo, né? Que acha graça da miséria alheia, né? Faz pouco do outro. Né? E o que aconteceu com o Vladimir? Terminou numa ilha deserta, né, cercado por lixo para tudo que é lado. Porque o lixo que ele tinha dentro dele, o lixo emocional, né, extrapolou, né, saiu dentro dele e inundou a realidade dele. É assim que acontece. Né, aquilo que a gente tem dentro da gente acaba transbordando, criando a nossa realidade. Então, se a gente faz coisas boas, pensa em coisas boas, se a gente planta coisas boas nos cercarão, né? Coisas boas acontecerão com a gente. A vida é assim. Né? A vida nos dá aquilo que a gente dá para a vida. Né? E, gente, espírito de porco costuma sofrer muito, porque apronta com os outros, daqui a pouco estão aprontando com eles. E depois não pode reclamar. O espírito de porco, normalmente, quando apronta com ele, ele fica muito bravo. Muito mais bravo do que as pessoas, né, que ele faz chacota. Acaba acostumando, né, o cara é ruim de jogo mesmo, e acabam terminam por se afastar dele. Né? Muitas vezes a gente perde amigos, companheiros, porque eles não suportam a nosso espírito de português, né? As nossas piadas ruins, a maneira grosseira com que a gente vive as pessoas. Né? A gente está aqui para esse amor, para exercitar o amor. Né? E amar é procurar ser delicado, procurar ser atencioso, amoroso, cuidadoso. Segundo os amigos espirituais, o sinônimo de amor é cuidar. Né? Quando a gente cuida bem de quem está ao nosso lado, né, com certeza quem está ao nosso lado vai retribuir cuidando bem da gente. É retorno. Então essa história, ela fala do retorno. Né? Ela não critica do cara fazer piada, não critica que o Vladimir seja um mau contador de piadas, né? Ela critica que o Vladimir é maldoso, quando ele cria as piadas dele. E a partir do momento que ele insere um conteúdo positivo nas piadas, né, pode até ser que as piadas não fossem boas, mas o conteúdo positivo das piadas dele acabou com a guerra. Né? É isso aí, essa foi a realidade. Aí, no final ele vira para o pai dele e fala: olha, eu sou fabuloso não porque eu conto piadas que fazem com que eu vença concurso de piadas. Porque nem o primeiro fabuloso tinha essa intenção. Foi sem querer que ele ganhou aquele treinado. Né? Eu sou fabuloso porque a minha minoria como ser humano, a minha transformação que eu sofri lá na ilha, cercada de lixo, abandonado no mundo, né? Mesmo assim eu achei um jeito de fazer um mundo melhor. Né? Eu lá, desesperançado, né, negado pela minha família, né, jogado para fora de casa pelo meu pai, né, jogado no meio do mar pelos meus amigos do navio, né, que não aguentavam as coisas. Né, mesmo assim, né, a vida deu um jeito, me proporcionou meios de fazer a vida melhor. E no retorno disso, eu consegui ganhar a guerra, restabelecer a honra perdida e me tornei fabuloso. Né? Então, por que não a gente também não se tornar fabuloso também? Por que não plantar flores? Né? Por que não ser mais amoroso? Por que não abraçar mais? Por que não ter mais carinho com as pessoas que estão à nossa volta? Né? Que assim a gente vai se
vai se sentir fabuloso, né? Nós vamos elevar a nossa vibração, nós vamos fazer por merecer a companhia de espíritos melhores, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Nós teremos melhores companhias porque nós falaremos coisas melhores, pensaremos coisas melhores, faremos coisas melhores, teremos melhores intenções. Não é verdade? Então, a grande ideia por trás do fabuloso Vladimir Turek é que todo mundo pode ser fabuloso. De vez em quando a gente consegue ser, né? Quando a gente consegue fazer uma coisa legal, atender uma pessoa que está precisando de ajuda, às vezes a gente passa um pouquinho, até dá conta, ajuda um pouquinho mais, e às vezes resolve problemas para pessoas assim, que acabam fazendo com que elas ganhem admiração com relação a nós, né? Às vezes você dá aquele pouquinho mais, resolve o problema do camarada e ganha uma amizade para o resto da vida, né? Ontem mesmo eu estava vendo um noticiário, né, da Turquia, teve lá um terremoto, caiu um prédio, né, na cadeia do sujeito lá, e um amigo dele foi atrás. Enquanto o amigo tirou o cara de baixo do prédio, o amigo não sossegou. Então, às vezes, um gesto de carinho conquista uma amizade, né, e aquela amizade muda pela gente, né, é retorno. Então, vamos fazer da nossa vida uma vida cujo retorno seja de coisas boas, de boas amizades, de carinho, de fartura, de alegria, a despeito de todas as dificuldades que a gente passa, do ambiente que a gente está, não seja favorável, do mundo está doido, né? A gente tentar transformar o nosso mundo num mundo melhor, né? Que a transformação comece por nós, que nós deixemos de ser normais e passemos a ser fabulosos. Fique com Deus e até a próxima boa história.